Este é o videopôster do trabalho Casos de Litigância Climática na América Amazônica, o Movimento das Juventudes, apresentado no terceiro Simpósio Interdisciplinar de Ciência Ambiental em outubro de 2021. Esse trabalho é escrito por mim, Luísa Lisboa, e minha colega Natália Mamed. Nosso objetivo foi analisar a litigância climática sul-americana na proteção dos direitos de gerações futuras. Para isso, nós fizemos 3 estudos de casos de litígios climáticos trazidos por jovens da Colômbia, Brasil e Peru. Nós buscamos observar 3 fatores principais, que foi a presença do princípio da equidade intergeracional, do direito ao meio ambiente saudável e do ativismo climático dentro desses casos. Primeiro é Barragán et al. Versus Presidência da República et al. Na Colômbia. Neste caso, 25 jovens processaram diversos órgãos do governo colombiano, entre eles a Presidência da República e os Ministérios do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Foi uma ação de tutela julgada em 2018 pela Corte Suprema de Justiça e o ponto principal era fazer-se cumprir o compromisso de zerar a taxa de desmatamento na Amazônia colombiana até 2020, assumido pelo governo colombiano, tanto internacionalmente por meio do Acordo de Paris, quanto nacionalmente por meio do Plano Nacional de Desenvolvimento de 2014 a 2018. Esse caso ele se apoia largamente em uma jurisprudência em temas socioambientais já existente e também todo um histórico na região de advocacy e ação popular nessa área. A sentença atendeu em grande parte os pedidos dos jovens, determinando que fosse elaborado um plano de curto, médio e longo prazo de combate ao desmatamento, considerando o efeito da mudança climática, um pacto intergeracional pela vida do Amazonas colombiano, a atualização dos planos de ordenamento territoriais municipais da região, abarcando tanto estratégias de mitigação quanto adaptação, e um plano de ação de combate ao desmatamento pelas corporações autônomas regionais, que são corporações de caráter público encarregadas de administrar o meio ambiente e recursos naturais, além do desenvolvimento sustentável. 2 pontos extremamente importantes também, neste caso, foi a participação popular dita necessária pela sentença da Corte na elaboração destes planos e também o reconhecimento da Amazônia colombiana como um sujeito de direitos, algo inovador. O caso Álvares e Ol versus Estado do Peru, em que 7 demandantes foram representados pelos seus pais em dezembro de 2019, que recorreram à Corte Superior de Justiça de Lima, processando o Estado contra as ações que consideravam ineficazes para o combate da crise climática e principalmente tendendo ao compromisso de zerar a taxa de desmatamento no país até 2025. Os principais focos foram a Política Nacional sobre o Meio Ambiente, a Política Nacional sobre Florestas e Queimadas, e o reconhecimento do direito à vida, saúde, à água e da Amazônia peruana como sujeito de direitos. O texto foi baseado em direitos fundamentais, principalmente quando a gente consegue perceber as nuances do direito à vida, do direito à saúde, que são por inúmeras vezes trazidas no debate de litigância climática movida por jovens, e principalmente na América Latina. As regiões que foram citadas foram as regiões que pertencem, em que a floresta amazônica peruana está localizada, que no caso são as regiões de Loreto, Caiali, Madre de Dios, Amazonas e São Martín. E o caso ainda não tem uma sentença firmada. Por fim, nós temos este caso do início do ano, Silva et al. Contra Salles et al. É uma ação popular em que 6 jovens brasileiros processaram os, à época, ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ponto principal desse caso era a anulação da NDC brasileira divulgada em dezembro de 2020, baseada no Acordo de Paris. E esse caso ele encontra o cenário brasileiro em que existe uma rica legislação em mudanças climáticas, porém uma baixa implementação, vários retrocessos ambientais vindos tanto do executivo quanto do legislativo, problemas de longo prazo, como a corrupção, desmatamento, a falta de estrutura para o monitoramento de gases de efeito estufa, mas também uma explosão de novos casos de litigância climática no país.
O ponto principal que os jovens trazem nesse caso é uma pedalada climática em que, devido à mudança do inventário de carbono utilizado para calcular a NDC, essa nova meta permitiria 460 milhões de toneladas de carbono equivalente a mais em 2025 e a emissão de 400 milhões a mais em 2030 do que na NDC passada. Eles ligam, então, esse retrocesso a uma violação dos direitos de gerações futuras e também a um efeito negativo na preservação da Amazônia brasileira e no combate ao desmatamento. Esse caso ainda não tem uma sentença, mas ele já foi utilizado como uma ferramenta de advocacy para dar mais visibilidade à causa climática no Brasil. Um dos pontos relevantes é que somente 4 casos de litigância foram movidos pela juventude na América Latina, considerando que também é uma das regiões que menos apresenta casos de litigância. Os pontos comuns seriam a violação do direito à vida e à saúde de gerações futuras. A violação do direito à vida tem um lugar recorrente nas ações socioambientais, principalmente quando se fala de América Latina, além de que 2 casos tratam o reconhecimento da Amazônia como sujeito de direitos, no caso da Colômbia e do Peru. E a importância seria, então, a criação de uma base legal comum, que também pode servir como uma ferramenta de advocacy na luta contra a crise climática e pode servir como exportação de estratégias para outros países que querem aplicar casos de litigância para resolver os problemas relacionados a mudanças do clima e também uma clareza de regras no que tange ao julgamento desses casos. Muito obrigada pela atenção de vocês.